Gente, obrigada. Agradeço muito ao Glauco, à CPG. Para mim é uma alegria enorme, porque entre o mestrado e o doutorado se passaram 14 anos que eu estive fora da academia, e daí foi um desafio. O meu primeiro desafio foi voltar, né? Mas foi um processo no final muito rico e um processo muito satisfatório. Então, eu vou, como o Glauco falou, eu coloquei o título aqui da minha tese, mas eu vou contar um pouco a história desse processo. E ali estão as 4 pessoas, cientistas maravilhosos que me acompanharam e me orientaram e co-orientaram nesse processo. Para quem vai contar a história da tese, vou começar dando spoiler, está meio ruim aqui, aqui nessa visualização ficou meio ruim, mas o título da minha tese é Impacto de Políticas de Conservação e Ciclos Eleitorais sobre Áreas Protegidas e a Cobertura Florestal na Mata Atlântica Brasileira. E ela ficou composta de 3 capítulos, um primeiro capítulo sobre a efetividade dos programas de pagamento por serviços ambientais, o segundo capítulo sobre a avaliação do ICMS ecológico no Brasil e um terceiro capítulo sobre ciclos eleitorais e o impacto desses ciclos eleitorais no desmatamento. Mas ela não foi exatamente assim desde o começo. Então, quando começou, que eu fui conversar com o Jorge, já estava começando o projeto Interface, e o projeto Interface estuda os contextos da paisagem e os processos ecológicos em torno dos serviços ambientais. Eu falei para o Jean, eu queria trabalhar a parte dos mecanismos de conservação, a parte mais política. Eu venho de 14 anos de trabalhos em conservação, em projetos socioambientais. Ele falou, então vamos estudar os pagamentos por serviços ambientais. E aí a ideia foi, vamos entender se eles funcionam, como eles funcionam. E nesses 2 primeiros anos de orientação, na verdade, quem me orientou mais de perto foi a Liz, e foi um processo muito intenso. E um dia ela chegou para mim e falou assim, Paty, faz uma figura do modelo conceitual do seu objeto de estudo e qual é a sua pesquisa, onde estão as suas perguntas. E eu passei mais ou menos um mês ali com aquela coisa, até que... E ela me falou uma outra coisa, abre um PowerPoint e vai colocando as suas ideias, vai montando, porque depois de um tempo você vai ver aonde você está, mas você vai ver de onde você partiu também. Então, eu tenho aí um PowerPoint que tem uns 60 slides, essa figura está mais ou menos no primeiro 1/3 do PowerPoint. E aí eu desenhei aí o que eu entendi naquele momento e que eu entendo por pagamentos dos serviços ambientais, e a gente bolou três questões, e a questão 1 seria fazer uma revisão das avaliações feitas em vários lugares do mundo sobre os programas, e aí fazer então uma análise global dos pagamentos por serviços ambientais. A questão 2 estaria na avaliação de programas aqui no Brasil, e a 3 a gente entenderia os agentes, conversaria com os proprietários, conversaria com os executores, entender aí como o programa está funcionando um pouco mais próximo do que a Karina fez. Então, essa figura me ajudou muito, porque ela ajudou a organizar, ou delimitar até onde eu ia, organizar o modelo conceitual que eu estava usando, e eu voltei a fazer isso muitas vezes ao longo do doutorado. Mas falei, bom, por onde eu vou começar? Comecei pela 2, que para mim era mais natural, avaliar programas de pagamento por serviços ambientais aqui no Brasil, né? E falei, bom, essa é a escala mais natural para mim. A gente decidiu trabalhar com 2 programas mais antigos que tem aqui, que são aqui próximos de São Paulo. Um é o Extremo, o Conservador de Águas, e o Produtor de Águas, que é Joanópolis e Nazaré. Acabei trabalhando só com Joanópolis. E aí a ideia era pegar as propriedades rurais, olhar a regeneração de floresta, a perda de floresta, e entender se tanto com propriedades que estavam dentro dos programas de pagamento por serviços ambientais, comparando com propriedades que não participaram dos programas, e entender qual era o ganho que a gente via a partir dos programas. Mas, de cara, me deparei com a seguinte questão. Já conversando um pouco com os executores desses programas,
sabia que essas propriedades não eram sorteadas nem pegas aleatoriamente, elas tinham uma característica, elas tinham esse grupo de propriedades, elas tinham um viés. Elas tinham mata, elas tinham nascente, eles não pegavam qualquer propriedade. Então, eu também não poderia comparar esse grupo de propriedades com um grupo qualquer de propriedades que eu estaria comparando coisas equivocadamente. Seria ingênuo fazer isso. E aí, a essa altura, eu li como é que a gente vai fazendo. Eu falei assim, Paty, a Liz também é uma pessoa super interdisciplinar, assim, ela vai sacando, assim. Aí ela falou, Paty, olha um método que chama matching. Eu falei, bom, matching, aí você sai da reunião com aquela matching, né? Comecei a estudar matching, fui atrás de matching. E aí, eu falei, bom, eu vi que matching era um método da econometria. Dei uma busca por aqui e vi, tem 2 professoras na FEA que dão uma disciplina chamada Políticas Públicas, Avaliação e Evidências, dão matching lá no meio da disciplina. Eu falei, vou fazer. Escrevi, falei, professora Dolores, na época eu falei com a Dolores, eu falei, eu queria fazer sua disciplina e tal. E ela falou, tá bom, olha, para economista, econometria. Eu falei, não, tudo bem e tal. Aí fui, né? Enquanto isso eu fui estudando, fui fazendo o trabalho do PSA, foi foi bem curioso, assim, porque a uma determinada altura eu falei, bom, isso que eles chamam de, sei lá, tinha um nome na economia, tinha um outro nome, era a mesma coisa ou era similar na estatística que eu estava acostumada a ver, ou que eu via aqui, ou que eu conversava aqui. Então, eu vi que algumas coisas eram possíveis de correlacionar, elas tinham um paralelo. Então, o meu primeiro capítulo ele tem uma abordagem econométrica, mas com uma execução mais do jeito como a gente faz modelos na ecologia. Mas, enfim... esse foi assim, o primeiro ponto cego que eu me deparei. Acho que quem faz, como a Karina também mencionou, um trabalho interdisciplinar, vai encontrar muitos desses pontos cegos, né? O matching era uma coisa que eu não conseguia conversar nem com o Jean, e com a Liz eu conversava um pouco, mas ela falou, vai estudando isso aí. A gente conversava, mas a gente, quando se depara, acho, com temas que a gente... se sente às vezes meio perdido, não pode parar, né? Vamos atrás, tem que conversar com alguém, ler. E eu acho que o desafio, principalmente para quem está fazendo coisas interdisciplinares, é saber até onde você vai com aquilo, quanto você se aprofunda, que se aquilo te faz sentido, se faz fazer parte do seu trabalho, tem que mergulhar, não dá para ficar na superficialidade. Se não faz, aí você, né, deixa de lado, mas são esses pontos cegos que eles existem. No final, a gente chegou à conclusão que o pagamento por serviço ambiental afeta a regeneração mais do que afeta desmatamento, né? Também aqui na Mata Atlântica a dinâmica de desmatamento é bem baixa, e que o efeito do programa aumenta a área em regeneração de 2,8% a 5,6% da área da propriedade, no caso, no período de 5 anos, que foi o que a gente analisou. E aí a gente fez uma estimativa, porque a gente achou esses ganhos de conservação bastante lentos, assim, pensando que se depender só desse ganho adicional, a gente não está falando do ganho total de regeneração, mas esse ganho que é efeito do programa, para a gente chegar em 33% de cobertura florestal nos municípios que a gente trabalhou, a gente precisaria de 180 anos. A essa altura, esse já foi meu trabalho que eu apresentei na qualificação. Eu cheguei na qualificação, olhei para aquele plano inicial, já tinha ido a um congresso, falou, Paty, encontrei um pesquisador que está fazendo essa análise global, ele até com uma equipe de pesquisadores. Eu falei, eu já tinha essa impressão, é um trabalho monstruoso, não sei se dá para fazer só eu. E eu fui ao campo também, encontrei uma pessoa fazendo entrevista com os proprietários, aí soube de uma tese que tinha acabado de ser defendida, que a moça da Exalc tinha feito entrevista com os proprietários, falei, vou chegar lá, os proprietários estão cansados de falar com o pesquisador, né? E eu não vou adicionar nada novo. Falei, Jean, vamos fazer outra coisa? Vamos pegar o ICMS ecológico, porque lá, quando eu fiz a disciplina com a Paula, eu vi o mundo, não tinha só matching, tinha um monte de métodos que eles já estavam assim, esses métodos estão, assim, literalmente há um século começaram na sociologia e foram
muito desenvolvidos na econometria para avaliação de políticas e avaliação de mecanismos de intervenção, de desenvolvimento, eles são muito aplicados em saúde e educação, mas alguns autores já mostravam assim, que eles deveriam ser aplicados em meio ambiente, mas estava começando, assim, está começando ainda. Eu falei, vamos fazer com o ICMS ecológico, que é um mecanismo brasileiro, é um mecanismo de incentivo, e todo mundo diz que é super bom, que tem um efeito e tal, mas ninguém nunca fez. Eu já li os trabalhos e são trabalhos ainda muito exploratórios, né? E no final a gente faz um custo-efetividade, compara os dois mecanismos e termina a análise das políticas que precisam terminar se você vai até o final da análise da política, ela envolve uma análise de custo-efetividade. Falei, tenho a Paula, conversei com a Paula estava super interessada em fazer a parceria também, seguiu, esse foi o plano B. Aí lá fui eu para o ICMS ecológico. Aí a gente já trabalhou com 8 estados na Mata Atlântica, 2.481 municípios, e a ideia do ICMS é que o município recebe um ganho a mais de ICMS pelo percentual da área que é ocupada por unidade de conservação. Então, a hipótese é que nos estados, e é uma lei estadual, nos estados em que você tem o ICMS, você vai ter, então, um incentivo para o município aumentar a sua área de conservação. Então, essa era a primeira variável dependente, era o percentual do município com novas unidades de conservação. A ideia depois também era trabalhar com regeneração para ver se, de fato, isso existia em ganho de floresta. E a gente trabalhou com estados que tinham ICMS, estados que não tinham, bolou mais algumas variáveis explicativas correlacionadas aí com o mecanismo e fez um modelo um pouco mais elaborado a essa altura e chegou à conclusão que o ICMS ele tem um efeito, mas ele não é exatamente o efeito que as pessoas alardeavam um pouco nas publicações técnico-científicas que tinham. Primeiro a gente observou que ele tem um efeito diferente para os órgãos de governo estadual do que para os órgãos municipais. O que, se você olhar para a estrutura do incentivo, é natural, porque quem recebe o benefício é o município. O Estado não é beneficiado com o ICMS. O Estado, na verdade, usa o ICMS, o mecanismo, põe lá na sua sacolinha de ferramentas para implementar a sua política de conservação. Então, as unidades estaduais, porque a gente olhou para unidades estaduais e municipais separadamente, e também para as unidades de uso mais restritivo, uso sustentável e APAs, a gente percebeu que, quando você olha para as unidades estaduais, o Estado cria diferentes unidades. Quando você olha para as unidades municipais, os municípios criam preferencialmente APAs, porque são unidades com pouca restrição, são unidades que você não precisa de desapropriação, então a velocidade que você pode criar e implementar é muito maior, ao ponto que, se você começa uma gestão, se você assume a prefeitura, você fala, não, vamos fazer uma APA e tal, antes do final da sua gestão, você consegue receber um aumento no ICMS. Então, existe um impacto diferente nas duas unidades. E esse impacto também se dá principalmente nos 10 primeiros anos, depois ele praticamente desaparece, e isso também a gente faz uma discussão em relação à estrutura do incentivo. E aí, assim, bom, não é exatamente como esperado, né? Mas a gente aqui tem um esforço muito grande em desenho experimental, na econometria também. Eu acho que quando a gente vai mostrar alguma coisa, quando a gente chega num resultado que não é exatamente como esperado, o nosso desenho experimental é a trilha sobre onde corre a nossa confiança. Então, assim, desenho experimental consistente é o que vai dar base para a gente discutir esses resultados eventualmente não esperados. Opa, por que pulou para cá? Bom, enfim. Mas eu queria olhar a regeneração. E regeneração não tinha padrão, mas eu fui olhar esse gráfico aqui, eu estava fazendo regeneração, fiz desmatamento, fiquei olhando para ele e falei, Jean,
eu acho que tem um ciclo aqui. Eu acho que as eleições podem estar afetando o desmatamento. No final, não foi esse exatamente o dado que a gente trabalhou, porque o Mapa Biomas, ele refez as análises e ele lançou mais 2 coleções depois dessa. Mas o Jean falou assim, nossa, não, vamos investigar isso. Eu falei, Jean, mas e o 3º capítulo, custo, efetividade? Ele falou assim, não, eu acho que isso aqui a gente tem que olhar, é muito interessante, tem a ver com o seu trabalho, vamos seguir adiante. E aí, a essa altura, eu já estava entrando em contato com um pesquisador da Duke University, na Carolina do Norte, porque ele é uma pessoa que há mais tempo e com mais destaque vem aplicando esses métodos na área de meio ambiente. Escrevi para ele e falei, eu queria fazer, né, porque eu falei, vou mergulhar na interdisciplinaridade da minha tese, né, vou para a Escola de Políticas Públicas. Ele aceitou. Falou, não, ele foi muito receptivo. Aí eu fiquei... foi uma experiência muitíssimo rica, assim. Ele é um economista, professor da Escola de Políticas Públicas e da Escola de Meio Ambiente da Duke. Então, essa interdisciplinaridade, pelo menos nos Estados Unidos, é vivida de uma forma muito mais fluida do que a gente vive aqui no Brasil, né? E esse é um particular agradecimento que eu faço ao Departamento de Ecologia, porque em nenhum momento ninguém falou, mas o que a sua tese está fazendo aqui no Departamento de Ecologia? Ninguém nunca questionou isso. Eu acho assim, muito bem recebido, né? Assim. Mas foram assim, 11 meses de planejamento. A nossa vida é assim, né? Nossa vida é assim, nosso doutorado é assim, mas nesse momento realmente me sentia malabarista chinesa, assim. Porque era prazo BEP, prazo aqui da EPCO, e a BEP tem umas exigências de voltar antes, não sei o quê, visto dos Estados Unidos, prazo da Duke e os prazos da minha família, porque eu carreguei a turma toda. E a gente entrou, então, no final, trabalhamos com a coleção 3.0 do Mapa Biomas, que é um pouquinho diferente daquele dado que mostrei para vocês, e com 3 hipóteses, né? O Alex, só para falar, o Alex também, acho que eu dei sorte também, porque o Alex foi um orientador muito dedicado, se interessou pelo meu projeto, ajudou no ICMS também, acabou ajudando a montar as variáveis e tudo. E aqui também teve assim, foi uma dedicação de orientação muito grande. Agora vou. Deixa eu ver se ele vai aqui. Ele vai para o modo. Bom, foi. Então, a primeira hipótese é que o desmatamento é maior em ano de eleição, seja estadual ou municipal. No caso, como os órgãos estaduais eles estão mais no gerenciamento do florestal e mais no controle de desmatamento, a gente supôs que a nossa expectativa era que as eleições estaduais tivessem um impacto maior. Que a competitividade nas eleições, ou seja, se ela é mais ou menos disputada, também afetaria a intensidade desse desmatamento. E uma terceira hipótese de que, se a gente tem um alinhamento partidário, ou seja, o mesmo partido que está no governo é o mesmo partido que disputa a reeleição no município, a gente poderia, então, ter um desmatamento acentuado nas eleições municipais por esse alinhamento. No final, a gente encontrou um ciclo político de desmatamento relacionado principalmente às eleições estaduais. Em janeiro, ou seja, 6 meses antes de eu terminar a tese, uma economista mostrou um ciclo de desmatamento para a Amazônia. Aí você vê que na Amazônia é bem mais intenso, porque também o desmatamento é bem maior. E aqui o que a gente viu é que nessas eleições é particularmente intensificado o desmatamento quando o candidato está perdendo de lavada, ou seja, ele vai sair do governo. E o alinhamento partidário entre governo estadual e municipal pode aumentar o desmatamento durante as eleições municipais. A gente encontrou esse caso no Rio Grande do Sul. Bom, e aí me permita terminar com o que eu chamei de uns concluselhos, que é essa figura, essa delimitação do seu modelo, do seu objeto de estudo. Acho que foi muito bom. Voltei nesse modo de estruturar a ideia, e até porque se às vezes você encontra alguém, você tem 5 minutos para falar, ou 3 minutos para falar da sua tese, e aquilo já está
num formato na sua cabeça bem organizado, atentar para esses pontos cegos, porque eles existem. Né? Nossos orientadores também têm, a gente tem que lançar luz sobre eles, é para isso que a gente está fazendo é para isso que a gente pesquisa. Garantir o desenho experimental, aproveitar particularmente no doutorado, no mestrado, porque eu concordo com a Karina, é um atropelo rápido e acabou, mas doutorado dá tempo da gente planejar, ampliar, viajar para congresso, fazer experiência no exterior. E se você fez tudo isso e não encontrou o esperado, ótimo. Assim, a brincadeira ficou mais divertida. Agora, tudo isso dá um pouco de angústia, a uma determinada altura. Eu escrevi para a Liz assim, Liz, we're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year. Mas sugiro uma meditação que há luz no final do túnel. Muito obrigada, gente.